CBN Ceará, com Adalberto Barreto. E é com ele que a gente tem o prazer de conversar nessa quinta-feira. Ao longo da história humana, o sagrado recebeu muitos nomes, né? Cada povo encontrou uma forma própria de nomear aquilo que percebe como maior, como transcendente e fonte de sentido. Os nomes e os rituais mudam, mas a vontade de compreender a existência, de aliviar o sofrimento e encontrar esperança diante da dor e do medo é a mesma. A autêntica espiritualidade transforma, ela amplia a capacidade de amar, eleva o nível de consciência e aprofunda o cuidado com o próximo, e não há espaço para o isolamento ou para o medo. O problema é que nem sempre a mensagem original das religiões é a que chega às pessoas. Quando o medo e o ódio substituem o amor, a religião deixa de ser caminho de vida e se torna instrumento de controle e de poder sobre os outros. E é sobre os impactos disso na saúde emocional que a gente conversa agora com o psiquiatra e colunista Adalberto Barreto. Bom dia, doutor Adalberto. Bom dia, Daniele Lavô. Bom dia, ouvintes da Verdinha e do Bom Dia Nordeste. Entre o medo e o amor, né? Como é que as religiões, elas impactam a saúde emocional, hein, doutor Adalberto? Pois é, eu acho que a religião, as religiões, de uma maneira geral, elas pregam o amor, a compaixão, a caridade, a solidariedade, não é? O respeito à diversidade. Essa é a missão das religiões. No entanto, existem religiões que, em vez de abrir as portas para a felicidade e para a vida, ela nos adoece, porque falam de um Deus juiz que condena, fala-se do inferno, da punição, da culpa. As pessoas que ficam assombradas, com medo de pecar, com medo de não ir para o céu, e terminam adoecendo. Então, normalmente, a função da religião, a própria palavra religião, que vem do latim, é religar, é ligar eu aos outros e a Deus, né? Se Deus é nosso Pai, nós somos irmãos. Se nós somos irmãos, nós temos que cuidar uns dos outros. Então, quando a gente vive num mundo onde as religiões começam a pregar o ódio, a discriminação, seja ela política, seja ela ideológica, do que seja, ela parece estar perdendo a função dela, que é ligar. Uma religião não pode desligar. Eu não posso ir para um culto e sair pior do que o que eu cheguei, ou com ódio de alguém, ou achando que tem alguém que a gente tem que atacar, ou alguém que a gente tem que isso. A gente tem que se humanizar. Então, a função da religião é nos humanizar e não nos adoecer. E o que é que adoece? É a culpa, é o medo, é a pressão que é feita sobre as pessoas. Então, por isso que a gente tem que ter um pouco o senso crítico e não engolir tudo que a gente ouve, não aceitar, ter esse senso crítico de estar olhando e observando as coisas, porque a religião tem um papel muito importante. Eu acho que uma pessoa que não tem fé, que não acredita em nada, jamais fará nada na vida. Então nós precisamos de uma fé, mas uma fé que nos aproxima, que nos liga uns com os outros, que gera respeito e não que gera medo, que gera ódio, que gera discriminação em nome de Deus. E tem muita gente de má fé também que usa, né, essa fragilidade da pessoa para coagir, para ameaçar. Eu estava vendo aí uma denúncia, esses dias na internet eu vi uma denúncia de uma mulher falando justamente disso, que uma pessoa, né, uma pessoa de poder dentro da igreja, acho que era um pastor, não me lembro, e ele dizia, você só pode continuar se você der o seu dízimo, se você não der, se você não ajudar, você não pode entrar, você não é bem-vinda na casa de Deus. Então isso também é muito perigoso, né? Eu vi isso, foi ali que eu parei para pensar um pouco e dizer, tem uma coisa errada, né? Quando você usa o nome de Deus em vão. Quer dizer, se a religião não pode ser uma mercadoria, não é que tem preço, tudo tem preço. Tem que ser um espaço de acolhimento, sem julgamento, não é? Sem estar separando. E isso é muitas vezes presente, né? Recentemente, a gente fazendo uma avaliação lá no Projeto Quatro Varas, teve uma senhora que nos disse, ela veio agradecer porque ela tinha ficado boa de uma depressão durante muitos anos. Eu digo, o que foi que aconteceu aqui que não aconteceu nos cantos que a senhora foi? Ela disse, eu fui em muitas igrejas, mas muitas delas exigiam que eu mudasse de fé. Né? Eu sou devota de Nossa Senhora. Para mim, a minha mãezinha, porque a minha mãe na terra eu não tive, só tem ela. Então, com ela eu converso. Então, eu fui para uma e disse, se a senhora é católica, a senhora
tem Nossa Senhora, se a senhora tem a imagem dela, se a senhora destruir a imagem dela, se a senhora renegar ela e vir, aí a gente vai lhe curar. Ela disse, não, eu não quero uma cura que venha destruir os meus valores, que venha me desvincular daquilo que me faz viver. Então, muitas vezes é isso, essa questão. Então, aí nessa hora a gente vê que essa igreja não é mais a igreja do amor, embora ela possa ter o nome amor, mas é a igreja do poder, do negócio, do comércio, que faz avançar as coisas. Quando você fecha as portas porque alguém não pode pagar o dízimo, não pode pagar alguma coisa e faz cara feia, tem alguma coisa errada nessa igreja. É porque para algumas pessoas, em algumas situações, meio que perdeu o sentido, né? Do que seria essa casa. Sim, porque é na hora do desespero, a porta de entrada das religiões é a doença, é a dor. Quando você diz, meu Deus, o que será de mim? Será que eu vou conseguir ter médico? Será que eu vou conseguir fazer o meu tratamento? Então você se vale de Deus. Você já vai fragilizado, Você já né? vai fragilizado. Então, meu Deus, me ajude. Aí alguém diz, olha, aí tem as taxas lá. Se você quiser ter isso, você paga R$100, você paga 1.000, paga 2.000, Se paga quiser tanto. o reino dos céus, paga tanto. Tem uns que vendem até o pedacinho da terra do céu, né? Ainda recebe o diploma disso. Então, a gente precisa ter cuidado. Não é aqui uma crítica a todas as religiões. É que as religiões, os padres, os pastores, os sacerdotes, que eles fiquem mais atentos para saber se ela está ali para acolher um amor incondicional àquele que precisa, sem cobrar nada financeiramente. É claro que as pessoas ajudam naturalmente, já há um desejo de gratidão, mas quando você mercantiliza a fé, cobrando taxas disso, cobrando taxas e priorizando a construção de um prédio e não da construção do humano, tem algo errado e está na hora da gente refletir e pensar. Pois é. E aí a gente também tem aqui ouvintes comentando que é muito difícil porque, por exemplo, essa pessoa não se identifica, mas ela fala que aonde ela se sente bem é em qualquer lugar e não necessariamente dentro da igreja. Ela se sente perto de Deus em qualquer espaço. E é assim que deve ser, né? Exatamente. O que nós temos, as igrejas têm que oferecer espaços agradáveis de acolhimento e não de tribunal, de condenação e de assombramento do povo. Por que é que eu tenho que fazer o bem? Eu tenho que fazer o bem não é porque eu quero ganhar o céu. Eu faço o bem porque me faz bem fazer o bem. Então, a nossa vida, todas as religiões têm uma mensagem de amor, de acolhimento, de abertura do coração, de perdão, de compaixão. Então, você quer saber se a sua religião está certa ou está errada, não é em função do tamanho dela ou do nome do pastor, o nome do padre. É se tem amor, se tem acolhimento, ou se tem interesse monetário. Se tem, aí virou comércio. Pois é. E aí a gente tem que ter todo esse cuidado e esse discernimento na hora de procurar. Porque, como o senhor disse, as pessoas elas já estão num momento muito frágeis, né? A gente tem o costume de só lembrar da saúde quando ela falta, de pedir e de pedir cada vez mais quando a gente está em falta com alguma coisa, seja com a saúde, o relacionamento não está legal, o trabalho não está bom. Mas quando está tudo em ordem, a gente às vezes até esquece, né? Depois, a fé não é uma coisa só que mexe com o indivíduo, ela interfere na família. Quer dizer, às vezes uma família onde a educação é baseada na obediência e no medo, não é? na peia, como se diz, né? No medo, aquela criança vai crescendo e vai interiorizando aqueles valores que tudo é em nome de Deus, é vontade de Deus, você não pode, aí você vai se submetendo. Então, se tem o mal, se a minha vida está dando errada, não é porque o Satanás entrou em mim, não é, eu diria, nem a ausência de Deus e nem presença do Satanás. É que talvez eu não esteja prestando atenção às coisas que eu estou fazendo, eu tenho que ter mais responsabilidade. Não é? A fé vem para iluminar os caminhos e não para, de forma milagrosa, resolver problemas. Nossos problemas nós resolvemos trabalhando, refletindo, tomando consciência, sendo crítico. Porque se eu vivo numa família que a gente diz que teme a Deus, a vida é baseada no temor e no grito, então, cadê minha autonomia? Cadê minha maneira de ser? Aquelas famílias que educam os filhos na base do grito e da obediência, você ensinar o seu filho a obedecer, no dia que o chicote mudar de mão,
ele vai fazer o que ele aprendeu, obedecer aquele que grita, aquele que manda, que comanda. E vai entender tudo errado depois, né? E depois agora nós estamos entrando numa época eleitoral. Nessa época eleitoral todo mundo quer votos, então muito se aproxima de todas as igrejas, né? Tentando fazer que as pessoas votem naquele, por isso, por aquilo. É importante que você compreenda que o seu voto reflita se esse candidato ou aquele candidato, seja de que partido for, se corresponde com as suas expectativas, se o projeto que ele tem para você vai melhorar a vida da sua família, vai diminuir as injustiças sociais, o que é que vai acontecer. Observe as palavras e o comportamento dessas pessoas. Então, cada vez mais nós temos que ter esse senso crítico de não engolir tudo que a gente vê, o que a gente ouve, porque hoje se usa muito o nome de Deus em vão. Quando você diz Deus disse, é uma responsabilidade muito grande. Quando você diz Deus disse ou palavra de Deus, você só tem que dizer amém, você não pode ser outra coisa. Mas quem foi que disse que Deus disse? Será que Deus disse ou é você que está dizendo que Deus disse porque você está usando para interesses pessoais, interesses da sua empresa ou da sua igreja? Que seja o momento da gente refletir, né, tanto os gestores como os fiéis, da gente ter cada vez mais uma fé mais madura, que nos humaniza, que torna a vida mais humana e não uma vida de debates e de guerras e de exclusões que só gera mais dor e sofrimento. Tem aqui uma pergunta para o senhor, do Reginilton Félix. Aí ele fala: doutor Alberto, bom dia. Como é que medo e submissão religiosa, né, em relação aí à religião, da psicanálise também, da psiquiatria, como é que elas podem atuar de forma simultânea no adoecimento emocional e na reconstrução da subjetividade humana? É quando ela tem uma relação de poder com o outro. Porque o contrário do amor não é a briga, nem é o ódio. O Jung já dizia isso. O contrário do amor é o uso do poder. Se uma relação entre duas pessoas tem amor, tem respeito, você deixa o outro livre para fazer o que quer. Mas se ela tem poder, tem controle, tem o ciúme, tudo isso vem. Então, esse uso do poder, seja na educação, na religião, na política, onde você chega impondo sem ouvir, sem participar, sem discussão, não é? Isso são formas de abusos do poder que deixam as pessoas imaturas e assombradas. Então, hoje, por exemplo, qual é a função das fake news? É gerar medo. As pessoas assombradas, o que elas fazem? Elas se juntam. Aí aparece sempre nesse meio um que diz: pronto, eu vou resolver o medo de vocês. Você sabe quem é o culpado do medo? É fulano, é beltrano, é tal partido, é tal igreja, e começam a atacar. Então, já não é um ato de amor, porque não tem o cuidado. Tem a imposição, você quer manter, quer controlar, que é o uso do poder. Você quer ter o controle das mentes, o controle da economia, o controle na educação. E essa relação vertical gera pessoas inseguras, que ficam sempre sem saber o que fazer, perguntando: e agora, o que eu faço? Né? Desse modelo onde alguém aparece como um iluminado, como o doutor, aquele que sabe, e aqueles que não sabem ficam obedecendo. Então, a pior educação é da obediência, porque se você ensina seu filho a obedecer, ele vai obedecer a quem grita mais alto. Aí, então, qual seria a melhor maneira de educar? Eduque para o senso crítico. Quando tem um não, por que o não? Por que isso, por que aquilo? Né? Por exemplo, às vezes o pai está em casa assistindo televisão e você, um dos seus valores, você você é contra a violência. Não está passando um filme de violência. Aí você olha, está todo mundo assistindo e diz: olha, aqui na minha casa, violência não entra nem pela televisão e nem entre nós. Se vocês estão querendo usar esse filme para juntar a gente em torno de vocês não vão conseguir. Aí ele desliga. Então os filhos observam por que o pai, por que a mãe desligou a televisão. Não é porque é pecado, não é porque o pastor disse que aquela televisão é do pecado, é do diabo, é do Satanás. Não. É porque ela está propagando um valor que na nossa família não existe. A gente não quer que tenha, né? Então é importante sempre, é uma forma de educar, de fazer a gente ter o senso crítico. Por que isso, por que aquilo? Um não é porque é não, porque eu disse, porque eu sou o pai. É o não porque quando você protege o outro, você se protege.
E a gente também sabe que quando as religiões, né, elas acabam ligando, transmitindo a mensagem que é a busca para esse sentido da existência humana, né? Independente da religião que for. Pois é, dá sentido. Tem problemas, resolva. Está no desespero, não perca a esperança. Olhe para o eterno, para o material, porque nós vivemos uma vida do tempo cronológico, começo, meio e fim, na matéria. Então, as religiões, o tempo das religiões não é um tempo cronológico, é o tempo do kairos, da ressignificação, da esperança, de que a gente olhe para frente, aconteça o que acontecer, vamos para frente, não olhe para trás. Está sendo difícil, não é só para você, faz parte da vida humana. Então, as religiões têm que estar abrindo portas e não fechando portas, não é? Nos ensinando a amar até o diferente, a conviver com a diferença, de ter mais tolerância. Então, quando uma religião, em vez de nos aproximar uns dos outros, de nos ligar, de nos sentir parte de uma família, de pertencendo à humanidade, essa religião perdeu a sua razão de existir. Ela está lá com outros interesses, talvez não tão explícitos, e a gente começa a desconfiar e fazer perguntas. E a gente tem aqui o comentário da Angélica, que ela diz o seguinte: bom dia, Dani, doutor Adalberto. O certo seria se todas as igrejas possuíssem líderes preparados e não se multiplicando através de interesse financeiro. Pois um líder religioso preparado, ele é capaz de conduzir as ovelhas com sabedoria humanizada, de forma ética, e não só através do conhecimento religioso. Exatamente. Talvez seja a forma, Castaneda disse isso em um outro caminho. Se você for escolher um caminho, pergunte se nele tem amor. Se não tiver, não siga. Então, eu diria a mesma coisa. Se você está escolhendo uma igreja, uma religião, pergunte se tem amor, se tem acolhimento, se são palavras que acolhem, que te ajudam a entender a dor humana, ou se, ao contrário, estão querendo fazer uma bolha e lhe colocar dentro para você ser um eleitor do futuro. Tem uma mensagem aqui que a pessoa não se identifica. Aí ela diz o seguinte: os meus pais me criaram me mostrando e me ensinando a ler a Bíblia. A Bíblia, se você ler, você aprende tanto e mostra tantas coisas que já mostravam na minha época, que acontece todos os dias hoje. Eu agradeço a eles por me mostrar. E hoje eu sou quem eu sou devido aos ensinamentos dele. E aí ela faz uma pergunta: se o senhor já leu a Bíblia, se o senhor tem o costume de ler. Já. Eu não só li a Bíblia, como eu também estudei teologia. Só não fiz me ordenar, mas eu fiz filosofia e teologia, que eu queria ler lá onde os padres leem, onde eles dizem que Deus disse. Eu tinha esse interesse, não era necessariamente para ser padre. Eu queria me aprofundar para ver essa questão da fé. E é lá que a gente encontra, por exemplo, quando você vê naquela época, o Davi e Sansão e Davi, não é? Não, Davi e Golias. Davi e Golias. Naquela época, o que valia era músculo, força, que segurasse uma espada, que quando você rodasse, quebrasse logo 3, 4 cabeças de uma vez só. Então, esse era o poder, que hoje é a questão da bomba atômica, não é? Então, numa guerra de um gigante contra um menino, aparentemente, se você olha do ponto de vista material, você já sabe quem vai ganhar. O que é que fez o Davi matar Golias? Foi a fé dele. Ele dizia: olha, se Deus está comigo, se eu sou luz, eu vou conseguir uma maneira. E ele conseguiu. Pegou o estilingue dele, botou a pedra, atirou no lugar, bateu bem lá onde precisava bater e o cara caiu. Como é que você explica isso? Quer dizer, quando eu leio isso na Bíblia, qual é a mensagem? É que lá onde eu me sinto pequeno, eu posso me tornar grande se eu me conectar com valores eternos, com a certeza de que a justiça ganha, que o amor prevalece sobre a mentira, sobre esses valores. É lá, eu acho que a função das religiões é nos lembrar isso, é lembrar que existem forças que não dependem da materialidade, que não depende dos poderosos. Existe um poder que eu posso ter acesso a ele pela minha fé, mas é um poder que me faz grande, que me faz derrubar um muro, avançar e não destruir por destruir. E o que eu acho muito incrível também, doutor Adalberto, é que a fé, como se diz o ditado, a fé move montanhas, né?
E como é bonito a gente ver os exemplos que a gente acompanha em cidades como Crato, no Juazeiro, que é uma cidade que respira a fé, como Canindé também. E quando a gente vê aqueles exemplos de pessoas que por muita fé conseguem se curar de situações, sejam de doenças por fé, por muito fervor, é muito bonito a gente ver isso. Então, esse assunto está no Diário do Nordeste, você pode acessar lá Colunistas, procura o nome dele, Adalberto Barreto, que aí você pode ler esse assunto, compartilhar quando a religião nos adoece, entre o medo, o amor e o impacto das religiões na saúde emocional. Doutor Adalberto, muito obrigada. É bem importante ter essa balança, né? É verdade. O equilíbrio. Segunda-feira são Abre as questões, portas. as questões abertas, portas abertas e corações abertos. Então, se você tem algum tema que lhe interessa, alguma questão, você pode na segunda-feira cedo já ligar para a gente responder. Faça isso, porque aí segunda-feira a gente abre as portas do consultório de Adalberto Barreto para conversar com você. E ó, doutor Adalberto, por falar em fé, sabe para onde é que eu vou no final do ano? Para sua terra. Canindé? Só que eu vou a pé. É mesmo? Eu vou a pé para Canindé, para a terra de Adalberto Barreto, procurar aquele espaço que você aprendeu aquela lição com a sua mãe, lá do negócio da feira e do lixo. Canindé é realmente a terra de São Francisco, né? E esse santo que tem uma identidade muito com nós nordestinos, que é o amor à natureza, os animais. Aos animais, né? Pois é. Pois é, para Canindé que eu me encaminho a pé, saindo daqui numa quinta e chegando lá no domingo. Vou te contar como é que vai ser, viu? 3 dias, tá bom. São 3 dias andando, como uma peregrina. Na fé que eu vou. Falar em fé,